Boa noite, Boa noite, professor. Tudo bem? tudo em paz? Alexandre, Boa noite, mestre. tudo beleza? José Ailson, rapaz, tudo em paz? Rejane, Edilânia, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos esperar a galera entrar. Boa noite, professor. Tudo bom? Boa noite, Emerson, tudo bom? O pessoal tá dando para escutar direito, tá? Aqui tá show. Tranquilo, que bacana. O Ailson falou ainda há pouco que eu não estava escutando direito, mas o teu tá ótimo, Emerson. Pessoal, boa noite. Eu estava conversando com o Ailson e aí falei para ele, digo, rapaz, vamos marcar um café com o pessoal para a gente conversar, bater um papo, falar um pouco sobre a faculdade, esse término, essa questão do exame de ordem, que pegou todo mundo aí de surpresa, todo mundo achando a prova difícil, né? E aí surgiu a ideia da gente fazer aqui um bate-papo, né? Eu estou sempre fazendo com meus alunos, né, das outras faculdades, e aí é muito bom encontrar vocês para a gente conversar, para a gente dialogar um pouco. Então, fico muito feliz com a presença de vocês, né? Uma ideia aí do seu José Ailson, tá certo? E aí é isso, pessoal. Eu queria muito ter esse contato com vocês. A gente conversou com muitos alunos e ex-alunos a respeito da prova do exame de ordem. E muita gente, pessoal, ficou muito triste com esse resultado da ordem, porque o nível da prova foi considerado muito alto, muito elevado, e o resultado disso foi um número grande de reprovações, infelizmente, né? E a gente quer aqui trocar uma ideia mesmo, né? Entender como é que vai ser esse exame de ordem daqui para frente. Eu acompanho muito tempo, pessoal, essa questão de OAB e fazendo uma análise muito fria, muito distante aqui dessa prova, eu peguei logo que o pessoal, deixa eu só aceitar mais umas pessoas aqui. Quando eu peguei essa prova, e eu vi ali uma mescla muito grande, né, de assuntos, de temas, e realmente era uma prova que fugia um pouquinho o padrão das provas anteriores da OAB. E eu até penso, a minha opinião é que eu estou colocando aqui o Ailson de novo. Ailson? Deu certo aí, Ailson? Ailson? Está tendo dificuldade? Bom, a gente vai continuando aqui. Deixa eu botar o Ailson aqui botar o Ailson aqui na videochamada. Ailson, eu estou ligando para você aqui, mestre. Está travando?
Você participa aqui né? Você fica tentando aí qualquer coisa. Tranquilo. Viu, mestre? Então estava falando aqui o seguinte, que de tudo a gente tem que tirar uma lição, né? Essa OAB, ela demonstra para a gente, Ailson, que não dá mais para a gente estudar de véspera, esperar ali quando sair o edital, 2 meses, 3 meses para a gente estudar. Particularmente, eu não acredito que eles vão manter um nível muito alto para tentar obstar, para tentar atrapalhar a vida da gente para entrar na OAB, não. Mas que eu penso que doravante a gente vai ter um nível bem melhor de OAB, até porque aconteceu um fato, que o MEC, ele autorizou que o curso de Direito ele passasse a ser 100% online. Eu não sei se vocês estão sabendo desse detalhe, que o curso de Direito ele foi autorizado a funcionar 100% online. Isso era uma briga que a OAB tinha com o MEC, porque a OAB ela acompanhava essa questão da qualidade dos cursos, etc, etc. Então, assim, muita gente se questiona se essa aumentada no nível não teve a ver com essa questão aí, né, de que houve uma decisão judicial determinando que, olha, a OAB não se mete nessa questão relacionada aos exames de ordem, né? Isso aqui é uma coisa essa questão da qualificação dos cursos, isso aqui é uma questão que pertence ao MEC. Mas, enfim, se isso for continuar, que eu acho difícil, a grande questão é essa, como é que serão os próximos exames, né? Penso eu que vai dar uma aumentada, sim, de nível, mas eles nunca podem igualar a OAB a uma questão de concurso. Eu vi muita gente falando isso, que a OAB agora, viu, Emerson, Rejane, Adilânia, Bianca, Ellen, porque a OAB vai ser agora igual ao concurso. Então, eu penso, particularmente, que eles têm objetivos distintos. A OAB, ela quer qualificar ali, ela quer dar uma qualificada, no mínimo, para que aquela pessoa que se bacharela em Direito, ela possa ter as condições necessárias para iniciar a advocacia. A gente sabe que o exame, às vezes, ele é até injusto, porque ele não... o fato de que eu não passei na OAB não significa dizer que eu não esteja apto. O fato de eu passar na OAB, eu estou apto, sou um grande advogado, a gente sabe que isso não é bem correto, mas é o que se tem. Você tem ali o mínimo necessário para você exercer aí a advocacia, seria esse patamar. Acredito eu, Ailson, que a gente deu um passo acima, acredito que ele vai se manter, mas eles também precisam se organizar, porque a crítica que é feita também a esse exame quiseram misturar institutos, quiseram fazer como um concurso público, e ficou muita coisa assim, meio né, na divergência. Teve questão, por exemplo, uma questão de processo penal, que a gente chegou até a comentar, né, que a questão de prisão preventiva, que poderia ter sido anulada, ela é uma questão que é complicado você colocar aquilo em prova objetiva, sendo que existe uma série de divergências doutrinárias. Seria mais uma questão para o aluno dissertar, para ele colocar ali os entendimentos doutrinários existentes, do que colocar uma questão com resposta objetiva, que inclusive a resposta passa mais por uma ideia de visão do MP ou de judiciário e não uma visão da defesa. Você aceitando prisão preventiva, né, com aqueles requisitos ali, observando só os requisitos de um artigo. Você tem que analisar a prisão preventiva de forma principiológica, no sistema acusatório. Veio o pacote anticrime com toda essa reforma, com essa ideia de reformar, e eles optaram ali por manter aquela questão, né? Foram 5 questões de cara anuladas. Aquilo ali, de certa forma, deu uma acalmada no pessoal, porque havia uma crítica muito grande, havia uma pressão muito grande. Então, a grande questão é como é que vai ficar esse exame de ordem nos próximos semestres.
Eu penso, turma, que o legado que vai ficar, o legado que fica desse exame 32 é esse aviso para a gente se preparar melhor, para a gente se preparar mais, para a gente se preparar com mais antecedência. O que acontecia muito é que a gente deixava muito para o finalzinho ali, quando saía o edital, é que o pessoal ia, e a turma estudava muitas questões objetivas, né? E você vê que só a leitura dos artigos, só a leitura da lei, ela não era suficiente para você responder um número adequado de questões, para você ficar folgado nesse número de questões. Você vê que a prova de penal, que aqui o meu foco é o direito penal, processo penal, você tinha questões que dava para você e o seu código ali do lado, você resolver, mas tinha questões que você tinha que ter ali um conhecimento doutrinário para você ficar mais confiante, para você ficar mais confortável. Uma outra coisa que me chamou muito a atenção nesse exame de ordem também foi o tamanho das questões, porque você observa que todas as questões são casos. Todas as questões de penal, de processo penal, não teve assim uma questão direta, só perguntando sobre um instituto. Todas as questões eram casos, eram situações, e uma prova desse tipo, ela cansa muito. Você já tem um fator nervosismo, você já está nervoso, você já vai para ela com aquele estigma, poxa, eu tenho que passar, eu tenho uma obrigação, é o mínimo que eu tenho que fazer e tal. E aí você se depara com uma questão que envolve muitos dados, né? São muitas informações para você resumir aquilo ali e para você tirar uma resposta, você tem que estar, de certa forma, tranquilo, você tem que estar, de certa forma, com a cabeça tranquila, tal, para você poder ler e não ficar vendo chifre em cabeça de cavalo e tal, né? Então, foi bacana que ela tivesse ocorrido, e acho que de tudo a gente tira uma lição, porque ela alertou a gente. Eu tenho um aluno hoje, de 5º, de 6º período, curioso com o exame de ordem, querendo saber, porque teve um colega que fez, teve um irmão que fez, veio comentar, professor, teve essa mudança mesmo? Está mais difícil? Está mais complicado? A gente sabe que a tendência é sempre ir dificultando. A tendência é essa. Agora, não penso, repito, eu bato muito nessa tecla, eu não penso que a OAB vai fazer algo para, eu vou nivelar o exame de ordem a uma prova de concurso. Até porque são objetivos distintos. Quem é examinador de ordem sabe que o objetivo ali é você fazer a aferição de capacidade mínima para o exercício da advocacia, né? O foco de quem é professor, de quem é examinador, não é fazer pegadinha, não é fazer com que você não passe, não é fazer com que você, né, fazer uma prova mal para restringir. E é esse o desafio desse professor, é fazer uma prova que venha analisar quem de fato detém esses conhecimentos, né, essenciais para o exercício da advocacia. A gente olhando de perto, pessoal, para essa prova de penal, você verifica, a gente fazendo um raio-x bem rápido dessa prova de penal, você verifica que são muitos conceitos clássicos que eles trabalharam, muitos conceitos clássicos. Você verifica que tem questão sobre dosimetria de pena. Então, o que é mais clássico em direito penal do que dosimetria de pena? Do que saber sobre circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes, causas de aumento, causas de diminuição, da parte geral, da parte especial. Quer dizer, isso é uma coisa que é meio que esperado, né? Você tem um conhecimento ali sobre dosimetria de pena. Você vê que tem uma questão que trata lá sobre a denunciação caluniosa, em que a resposta passava, denunciação caluniosa que foi até uma alteração legislativa. Eles gostam muito, tanto a OAB quanto o concurso, gosta muito de alteração legislativa. Eu sempre que ia fazer concurso, sempre que ia fazer prova de concurso, eu dava aquela análise, tanto na jurisprudência como nas leis que mudaram, mas a resposta passava até pelo tipo de dolo da denunciação caluniosa.
que é o dolo direto, a pessoa... Ora, dolo é um tema clássico, Ailson, né? Dolo, dosimetria de pena, dolo, os tipos de dolo, são temas que são o clássico do clássico, admitir algumas pessoas, do direito penal, né? Súmulas, as duas últimas questões de penal, você vê que tinha uma questão sobre princípio da extraterritorialidade, que era um caso, era uma situação que acontecia, o fato acontecia fora do território brasileiro, e aí você já iria analisar aquelas condicionantes para que pudesse ocorrer a persecução penal no Brasil, e ainda tem a questão de uma súmula. Me lembro, até comentei com a Ailson, que foi essa questão de ação penal envolvendo lesão corporal leve em Maria da Penha, até questão obrigatória de prova minha. Até se você for pegar, né, Ailson, provas anteriores, ali de penal 3 e tal, eu e qualquer professor, todo professor, porque a gente sabe que são questões que vão cair, né? São coisas que vão cair. E o que eu achei interessante nessa questão, ela é uma narrativa de fatos, ela é uma narrativa de situações em que eu tinha que saber dessa história de princípio da extraterritorialidade, as condicionantes para que acontecesse a atuação da lei penal brasileira, e saber que era um crime de ação penal pública incondicionada, mesmo se tratando de uma lesão leve, né? A última questão, que era uma lei que tratava sobre crime de trânsito, né? Que também era uma súmula, outra questão que a resposta passava sobre súmula, mas se tratava de um crime de periclitação, né? Um crime de perigo. Lembra que a gente falava muito, acho que todo professor de penal bate nisso, os crimes em matéria penal, eles são muito relacionados ao dolo de dano, né? Lesionar, matar, estuprar e tal, mas também tem os crimes em que a intenção ela é direcionada à probabilidade de ocorrência do dano, né? Então, são os crimes de periclitação e tal. Então, ali a história de entregar um carro para o sujeito que era inabilitado, né? E aí tem lá no Código de Trânsito isso como um crime. Então, mesmo que ele não cometa nenhum dano a qualquer pessoa, que ele não atropele ninguém, etc., etc., esse simples fato... Eu gosto até muito de usar o Código de Trânsito brasileiro, porque ele é recheado de crimes de perigo abstrato, né? Tem até aquela discussão se seriam constitucionais ou não. Rogério Greco puxa muito essa discussão nos livros de direito penal dele. Então, você vê que... E essa questão, ela ainda puxava, e é isso que eu achei diferente nessa OAB, porque ela não puxava só esse conhecimento, ela ainda puxava o conhecimento a respeito de Lei 9.099, porque ela puxava a questão... Quando se fala em Lei 9.099, automaticamente na cabeça da gente vem aquela ideia daquelas medidas despenalizadoras, né? A transação penal, a composição civil dos danos, a suspensão condicional do processo. Então, vem muito isso e tal. E aí a questão... ela ficava ali naquela coisa, e aí a medida que vai ser utilizada é crime e tal, é crime mesmo não acontecendo um dano nenhum, você saberia isso, porque ele é um crime de periclitação, mas qual era o instituto, né? E aí ficava em dúvida entre duas alternativas, uma que falava sobre a composição civil dos danos, outra sobre a transação penal, e a resposta passava pela transação penal, porque composição civil dos danos só existem quando o crime ele causa dano a alguém, né? Então, eu até fiz, pessoal, um gabarito, assim, meu objetivo não é nem estar ensinando nada, não é nem estar... dando um apoio mesmo, né? Fiz um gabarito que eu peguei das minhas aulas mesmo aqui, fiz uma coisa muito rápida, sem qualquer preparação para nada, mas para você observar, pessoal, para você ver que quando você for fazer sua prova, te dá uma certa segurança. Ninguém sabe de tudo, ninguém vai para a prova sabendo de tudo.
eu sou o cara, eu vou fechar essa prova, eu vou fechar essa... Não vai, isso não existe, né? Nem quem passa em concurso, nem quem passa em primeiro lugar, não tem isso, não. A gente vai para a prova, é para fazer... Eu penso muito isso, né? Eu vou para a prova para eu fazer o mínimo, o básico, né? Você vai responder direito civil, então existem os institutos do direito civil que você vai ter que saber, que entender aquela... Lembre-se, 40 e 80, você precisa de 40 pontos, né? Eu acho, até concurso, quando o concurso era acima da metade, eu tinha muito isso de fazer, né? Quem está fazendo 50%, você vai começar a fazer concurso agora, você vai ser concurseiro agora. Meu amigo, se você entrar num patamar de fazer 150% das provas, você está hiper bacana, né? Se você fizer 60%, 70%, 75%, show de bola, você vai entrar, você vai passar para juiz, para promotor, procurador, qualquer coisa que seja, né? E na OAB, muito bem lembrado, é fazer ali aquele patamarzinho mínimo, viu? Mas, como eu estava falando, pessoal, qualquer prova que você vai fazer, e aí a gente está focado aqui na OAB, eu vou precisar dos conhecimentos básicos, né? Fiz aqui um raio-x muito ultra rápido, mega rápido aqui, né? Então me veio à cabeça o quê? Dosimetria de pena, dolo, né? Teve uma questão relacionada ao tema concurso de pessoas, porque era uma situação em que um sujeito querendo efetuar a venda de um veículo, ele contratou, combinou, ajustou, teve o ajuste prévio com mais 2 para que eles subtraíssem um carro, para que ele repassasse esse carro a terceiro, então dando a entender que poderia ser a receptação e tal, né? Então havia aqui um conflito aparente de normas, mas a gente resolveria pela situação específica, porque eu não posso entrar em um crime que está findo, se houve a combinação anterior ali, ó, né? Então, já tiraria a história, Ailson, da receptação. Então, assim, são temas, e se você for para qualquer prova, para a prova de direito administrativo, para a prova de direito constitucional, para a prova de processo civil, processo penal, civil, é claro que você vai ter que saber das obrigações, a parte geral, família, assim, enfim, né, os temas que são peculiares. Tá certo, pessoal? Então, assim, normal essa questão da gente, se não tiver dado, se alguém tiver feito essa prova e, lamentavelmente, não tiver dado certo, não significa dizer que o mundo acabou, ou que... A gente entende, pessoal, olha, a gente está passando por um período que é muito complicado, esse retorno, esse voltar da gente, né? Nós passamos aí, não é brincadeira, mas foi primeiro semestre do ano passado, segundo semestre do ano passado, primeiro semestre desse ano. Você acompanhar nessa metodologia online 100%, para de repente a gente voltar, para ter que fazer provas presenciais, é óbvio que isso também afeta um pouco. É óbvio que a gente tem um certo receio com esse retorno. Eu achei super interessante a escola dos meus filhos, o Dom Barreto, eles fizeram uma reunião com os pais para bater exatamente nessa tecla, que para as crianças, né, para todo mundo, estava sendo difícil esse retorno, para todo mundo, né? Estava todo mundo com muito medo, com muito receio de voltar. A impressão que se estava é que os conhecimentos dos meses anteriores meio que foi atribulado, que ninguém aprendeu nada, né? E a gente só vai poder constatar se isso é verdade ou não, tentando retomar essa vida mais ou menos normal, né? Fazer prova presencial, de assistir aula presencial. Então, se num momento que, digamos assim, de normalidade,
já é difícil, já é complicado, porque tem todo esse fator nervoso, a questão do nervosismo da gente, da ansiedade da gente, quanto mais no momento desse tipo de distanciamento social, né? Falta muito essa proximidade com os professores, com os colegas, para a gente tirar mais dúvidas, para a gente, né, verificar a nossa nota, aquela coisa mesmo de nota, nota, aquela preocupação. Professor, mas eu preciso de nota para passar, né? Então, isso é uma coisa que né, talvez tenha faltado. A gente sabe que o telepresencial, ele é bastante diferente daquela nossa metodologia de sentar, fazer prova, etc, etc. Mas vamos para frente, né? Conheço várias pessoas, pessoal, várias pessoas que travam com essa questão de OAB, travam, pessoas preparadíssimas, pessoas muito boas. Eu conversei com alguns alunos muito bons que passaram e conseguiram passar, e também conversei com muitos alunos e ex-alunos que não deu, né? Esse fator ansiedade, esse fator misturado com o estilo da prova diferente, porque não deixa de ter um peso, essa questão de você chegar e se deparar com uma prova diferente. Muita gente, enfim, né, ficou ali por 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, tal, mas fica o legado. Se teve uma coisa boa, que é esse exame de ordem mais difícil, vamos dizer assim, deixou, foi esse, de alertar, como eu estava até falando, aluno meu de 5º e de 6º período, que dificilmente perguntava sobre questão de exame de ordem e tal, eles ficaram atentos a essa situação, ficaram preocupados. Poxa, professor, será que agora vai ser, não é uma batalha apenas contra a prova, mas o conjunto tem que ficar muito equilibrado. E é esse equilíbrio, Emerson, que a gente tem que encontrar. Uma crítica que eu particularmente faço é que talvez quiseram fazer uma prova muito difícil e eles terminaram fazendo uma redação um pouquinho complicada. Se você comparar com o exame de ordem anterior, que, se eu não estou enganado, não teve nenhuma questão anulada. Me corrija se eu estou errado. Acho que não teve nenhum... Então, foi uma prova bem feita, bem acabada, muito elogiada. Aí, de repente, você querer mudar, então, para fazer essa mudança, você tem que ter um equilíbrio. Inclusive, na minha opinião, a gente tem que levar em consideração esse momento que a gente passou. É um fato de que todas as faculdades, todas as universidades, faculdades, nós tivemos um certo déficit nessa questão de aprendizado. Todos nós tivemos. Então, que se faça uma OAB seletiva, e isso é importante, pessoal, isso é importante. É claro que eu falo muito isso, quando a gente passa na OAB, a gente sobe um patamar. Você vai estar apto para você poder fazer um divórcio, para você poder fazer um pedido de liberdade de uma pessoa, para você poder acompanhar um processo de alguém, isso é uma responsabilidade muito grande. Então, você tem que ter os requisitos mínimos, e não que a gente vá acertar tudo, que a gente vá saber tudo, mas a gente tem que saber ali os requisitos mínimos. Então, nada mais justo que eu tenha um exame de ordem seletivo, mas que seja um exame de ordem seletivo baseado, pautado na nossa realidade, naquilo que a gente está passando, né? Entende por que eu falei nessa história dessa briga com o MEC, né? Porque a OAB, Ailson, ela sempre quis ter essa ingerência sobre a questão dos cursos no Brasil, sempre teve. Sempre existe o selo OAB dos cursos e tal, que é uma maneira de se... não é nem controlar, mas mostrar cursos que têm índices de aproveitamento maior, né? E jogar um balde de água fria na OAB.
disseram, não, você não tem nada a ver com isso, é o MEC quem trata sobre isso, e, assim, a gente fica se questionando, será que por conta dessa situação a OAB agora vai querer elevar demais o nível, o grau, para que possa, de forma indireta, né, estar interferindo nessa questão dos cursos jurídicos no Brasil? Então, isso é uma coisa que a gente vai ver nas próximas cenas dos próximos capítulos. Meus amigos, eu trouxe aqui a prova para a gente rapidão. É como eu estou te falando, eu não vou te ensinar nada, não. Mas é aquilo que eu te falei, assim, ó. Quando a gente pega uma prova, não tem esse ser que comece a responder de cabo a rabo, sabendo de tudo, com toda a certeza, com toda a convicção, não. Isso não existe. Isso não existe. Né? Não existe. Quem estuda, quem realmente estuda, isso aí, Emerson, trazer divergência doutrinária para as provas de múltiplas escolhas é sempre controverso. É exatamente aquilo que eu falei. E ainda mais divergências. Você trazer divergências, como você colocou aqui, é saudável num ponto, sobre uma ótica subjetiva, né? Porque sobre uma ótica subjetiva, eu posso colocar o entendimento de doutrinador A, o entendimento do doutrinador B, o entendimento majoritário. Às vezes eu posso confrontar um entendimento com uma súmula. Então, é interessante. Agora, você colocar numa prova objetiva, e pior, assim, o que eu achei naquela questão de processo, é porque a resposta, ela é uma resposta como se eu tivesse que engolir goela abaixo, que só o fato dele ser reincidente e tal, que o juiz poderia ali decretar a prisão preventiva, quando a gente sabe que era um crime, inclusive um crime ali de médio potencial ofensivo, que no final o juiz poderia converter em pena restritiva, e há uma discussão muito grande se seria possível prisão preventiva em crimes em que mais na frente é possível fazer substituição e tal. Enfim. Meus amigos, então, como eu estava falando, eu trouxe aqui, só para a gente sentir como se a gente estivesse, sei lá, respondendo prova, fazendo prova, né? Olha só, deixa eu ver se eu compartilho aqui, isso que me chama a atenção, né? O tamanho, um pouquinho dessas questões. Sem entrar no mérito da questão, você olha aqui que são questões que trazem datas, né? Elas vão trazer... Deixa eu só admitir mais um pessoal aqui, pronto. Elas vão trazer datas, elas vão trazer várias informações numa só frase, numa só oração. Ela traz assim, várias que você tem que pensar, que você tem que entender. Mas por detrás disso aqui é uma questão que trata sobre dosimetria de pena, né? É isso que eu queria também te chamar a atenção aqui, que não é um tema desconhecido, não é um tema desconhecido, é um tema que qualquer professor de direito penal ele vai trabalhar a questão de dosimetria de pena, primeira fase, segunda fase, terceira fase, circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, causas de aumento e de diminuição, as diferenças entre uma e outra, o momento de análise das fases, primeira, segunda e terceira fase, é o nosso sistema trifásico. Então, é uma questão clássica, digamos assim, eu ir para uma prova de OAB, Ailson, as chances de cair uma questão sobre dolo, culpa, concurso de pessoas, concurso de crimes, crimes patrimoniais, crimes contra a vida, as chances são altíssimas, né? É muito provável que eu vou me deparar com isso, né? Então, você vê que João, em 15 de 6 de 2015, foi condenado pela prática de crime militar próprio. Você tá com seu vadimecum lá, ó. Você está com seu vadimecum lá.
Então, você já sabe que você tem queira ou não, um objeto de consulta. Mas é importante você ter esse conhecimento doutrinário, porque você vai ler e coisas vão passar na tua cabeça. Né? Quando você vai lendo aqui, ó, João, em 15/6/2015, foi condenado pela prática de um crime militar próprio. Eita, né? Crimes políticos, crimes militares próprios, tal, isso passa alguma coisa na cabeça da gente. Deixa eu só admitir aqui, pessoal. Só um segundinho, estou só admitindo aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. Pronto. Veio a praticar um crime de roubo com violência real. Então, todos esses dados aqui vai ficando na memória da gente, com violência real, sendo denunciado pelo órgão ministerial. No curso da instrução criminal, João reparou o dano causado à vítima. O direito penal, ele é cheio dessa história de reparação de danos. Reparação de danos é requisito para várias coisas em direito penal. Você lembra lá do SURSI, você lembra do livramento condicional, você lembra do arrependimento posterior. A própria reparação do dano é uma atenuante. Né? Então, são várias coisas que passam na cabeça da gente, tá? Então, ele reparou o dano causado à vítima, bem como quando o interrogado admitiu a prática do delito. Então, ele confessa que foi ele, né? No momento da sentença condenatória, o magistrado reconheceu a agravante da reincidência, não reconhecendo as atenuantes da pena, nem causas de aumento ou diminuição da reprimenda penal. Considerando as informações expostas em sede de apelação, o advogado de João poderá requerer, sem qualquer questão aqui, sem qualquer complicação, é muito óbvio que ele fica querendo que você veja uma situação de benefício. Quem trabalha, pessoal, quem milita na área penal, que você vai analisar sentenças penais condenatórias, você vai focar muito em dosimetria de pena, muito. O trabalho do advogado criminalista. Claro que a gente está numa outra fase da vida. Vocês não estão mais nessa fase daquele estudante iniciante, que é inocente. Não é isso. É verificar quais são os instrumentos técnicos que eu tenho à disposição, né? Então, a gente sempre vai verificar se foram comprovadas aquela qualificadora, aquela agravante, aquela causa de aumento de pena, se o juiz observou corretamente a aplicação de todas as atenuantes, os privilégios, as minorantes, né? É isso que eu e você, eu estou na itinerante, eu recebo muita... nós vamos fazer aqui uma apelação, nós vamos apelar. Muitas vezes a gente vai apelar, por quê? Porque a gente encontra falhas na dosimetria de pena. Então, aqui é uma questão muito típica, muito comum de acontecer, né? Aí ele coloca aqui, no momento da sentença condenatória, o magistrado reconheceu o agravante da reincidência, não reconhecendo as atenuantes, nem causas de... diminuição um pouquinho aqui. Beleza. Considerando as informações expostas em sede de apelação, o advogado João poderá requerer o reconhecimento da atenuante da confissão e da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior. Pessoal, olha só, essa história do arrependimento posterior, né, ela necessita, quando a gente estuda lá no iter criminis, lembra quando a gente estuda iter criminis, aí eu tenho lá a cogitação, né, os atos preparatórios, próprios, impróprios, o início da execução, aí eu tenho a consumação, só que antes da consumação pode acontecer a história lá do arrependimento eficaz, né? Aí tem a história lá do arrependimento posterior, que o sujeito ele evita ali
danos maiores, ele repara o dano para a pessoa ali e tal, até uma determinada fase do procedimento. Só que para ter arrependimento posterior, não pode ser crimes praticados com violência ou grave ameaça, né? Então, ó, aqui eu já não poderia colocar a história do arrependimento posterior, porque foi um roubo, né? Ele fala aqui um crime de roubo com violência real. Então, onde tivesse aqui, sei lá, arrependimento posterior, eu estaria, né, descartando o reconhecimento das atenuantes da reparação do dano e da confissão, mas não o afastamento da agravante da reincidência. E aí vem aqui aquela história. Olha só, não é ensinando nada para ninguém, não, mas tu está com o seu vadimeco ali do lado. Você está ali com o seu vadimeco do lado. Não, se você for aqui para esses artigos 59, 60, 61, tal, né? De cara você vai ver aqui. Circunstâncias agravantes, 61, aí ele baixa um rol aqui. A primeira agravante que ele fala é a reincidência. Pá, aqui, pá. E a reincidência é tão importante que mais na frente ele cria alguns dispositivos para falar sobre ela, o que é considerado reincidência, né? E aí aqui o 64, tu tá com o teu código aberto aqui, né? Aí ele fala que não se consideram os crimes militares próprios e os políticos, né? Poxa, então o cara já começa falando aqui em crime militar próprio, né? Então, vê como a resposta ela vai estar por aqui, ela vai estar aqui. É claro que quanto mais você estuda, quanto mais conhecimento você tem da doutrina, menos você vai ter que ficar. Você já pensou que toda a questão, você começar a estudar na hora da prova não dá, né? Mas que você tem ali do teu lado um instrumento que vai te ajudar muito. Às vezes você está na dúvida, mas você folheando aqui, você já viu ali a questão, poxa, né? Então, ele está dizendo que não vai rolar a história da reincidência, né? O juiz não pode impor aqui se esse crime anterior for crime com motivação política, ele não é crime eleitoral, né? É crime com motivação política, ou se for aqueles crimes militares próprios, que só tem no Código Penal Militar, deserção, por exemplo, e tal. Então, essa letra B aqui, eu já sairia, né? Essa letra D, até por exclusão também, porque ela fala em arrependimento posterior, né? Então, por exclusão, a letra A e a letra D eu já jogava fora, a letra B aqui, pela letra da lei, eu também. Sobrou o quê? O reconhecimento das atenuantes da confissão, porque ele confessa isso é uma circunstância atenuante. A reparação do dano é uma circunstância atenuante, e afastar a agravante da reincidência, ou seja, o juiz não pode aplicar reincidência porque o crime que ele praticou anteriormente foi um crime em que a própria lei manda afastar, né? Então, assim, ó, você vê que daria, né? Claro que você fazendo uma revisão e tal, daria para você... Eu vou mandar, pessoal, esse materialzinho aqui que eu fiz para você estudar lá para frente e tal, vou mandar aí para o Ailson, quem quiser meu e-mail também e tal, acho que muita gente tem meu e-mail, marcelopierotti@gmail.com, sempre manda, estou sempre mandando material. Então, eu faço aqui alguma observação, que é para te dar essa base, né? Olha só a outra questão. Francisco foi vítima de uma contravenção penal de vias de fato. Olha o tamanho da questão. Assim, né? Olha o que você vai ter que enfrentar. Francisco foi vítima de uma contravenção penal de vias de fato, né, que é um tapa na cara, um puxão de cabelo, pois enquanto estava de costa para o autor, recebeu um tapa em sua cabeça. Acreditando que a infração teria sido praticada por Roberto, seu desafeto, que estava no local, ou seja, ele imaginava que era um desafeto dele, né? Compareceu em sede policial e narrou o ocorrido, apontando de maneira precipitada, os caras até colocam aqui, ó, de maneira precipitada, o rival como autor.
Diante disso, foi instaurado o procedimento investigatório em desfavor de Roberto, sendo posteriormente verificado em câmeras de segurança que, na verdade, um desconhecido teria praticado o ato. Ao tomar conhecimento dos fatos, antes mesmo de ouvir Roberto ou Francisco, o Ministério Público ofereceu denúncia. Você vê que o promotor nem conversou ali com o pessoal, né? Ofereceu denúncia em face deste por denunciação caluniosa, considerando apenas as informações expostas, você como advogado de Francisco, isso é uma constante na OAB, você pensar como advogado, você responder como advogado, isso é óbvio, você não está fazendo concurso para acusar, você está fazendo teses defensivas, deverá, sob o ponto de vista técnico, pleitear. Aí ele coloca aqui as situações. Antes de qualquer coisa, né, você analisa aqui que ele está querendo saber se a caracterização do crime está ok. Para a caracterização de um crime está ok, eu estou falando isso para você ver qual é o raciocínio que você futuramente, quando for fazer concurso, fazer prova de OAB e tal. Pessoal, é basicamente sujeito ativo, sujeito passivo, tipo objetivo, né? Tipo subjetivo. São essas coisas, Ailson, que compõem ali, ó, que vão, né? Caracterização do crime é isso. É eu saber se esses elementos que compõem aquele crime, se eles estão presentes, né? E a resposta, ela vai passar por isso. A resposta, eles vão colocar situações em que eu vou achar que é apropriação indébita, mas é furto mediante fraude, né? Eles vão fazer essas coisas para ficar tentando. Então, quando o professor de você, ou seu livro, ou seu PDF, né, você verifica lá que quando se estuda os crimes em espécie, é aquilo ali, ó, sujeito ativo, sujeito passivo, tipo objetivo, tipo subjetivo, né? Então, você vê aqui, a absolvição, pois Francisco deu causa à instauração de investigação policial imputando a Roberto a prática de contravenção e não crime. Esse artigo aqui, esse 339, ele admite também contravenção penal, só que com uma pena menor, né? Se a gente fosse lá no 339, tu tá com o vadimeco lá, ó. Você vai estar com seu... Qualquer crime do mundo que eles botarem lá, você vai estar com seu vadimeco, né? Qualquer procedimento, qualquer recurso que eles colocarem, qualquer questão constitucional, você vai estar ali com a sua Constituição. Então, dá mais ou menos para você, né? Só que eu repito, não dá para você ficar toda hora consultando, você aprender os 5 anos ali, né? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, saber que denunciação também engloba a história dos crimes e das contravenções, né? A contravenção, ela deixa a pena menor, né? Esse 339, ele abrange, né? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidão. Ele coloca aqui, ó, parágrafo 2º, a pena é diminuída da metade se a imputação é prática de contravenção, mas é crime, então eu não posso pedir absolvição, né? Extinção da punibilidade diante da ausência de representação, já que o crime não, né? Aqui é crime de ação penal pública incondicionada. O reconhecimento de causa de diminuição de pena em razão da tentativa, pois não foi proposta ação penal. Esse aqui da tentativa eu acho que é a pior de todas, né? Porque totalmente sem sentido, né? A absolvição, pois o tipo penal existe. Pessoal, olha só, a resposta, ela passa por essa história do dolo, né? Denunciação caluniosa, esse crime praticado por particular contra a administração da justiça, a ideia aqui é punir aquela pessoa que sai da sua casa e vai até uma delegacia, por exemplo, sabendo que a pessoa é inocente e diz, olha, rapaz, foi o fulano de tal quem fez isso. Agora, eu saí da minha casa com uma suspeita, ia até uma delegacia e tal, né, ou por um erro, eu posso ter sido induzido a erro e tal, isso não vai caracterizar o crime de denunciação caluniosa. O problema aqui é o sujeito movimentar a máquina do poder
judiciário, da autoridade policial, da OAB, porque engloba agora infração ética profissional e tal, também, né, com essa alteração que teve agora, essa lei 14.110, certo? Eles nem cobraram, Ailson, atualização, não. Era uma resposta clássica. Saber que o crime de denunciação caluniosa, ele exige dolo direto, né? A resposta passava basicamente por isso. Coloquei, pessoal, aqui, ó, eu vou mandar um materialzinho para você, se você quiser, né? Exemplozinho que a gente coloca em sala, tal, diferenciação de calúnia para denunciação. Até já atualizei meu material, né, colocando essa questão do dolo, chamando a atenção para isso aqui, ok? Ação penal pública incondicionada, forma majorada, se o agente se fizer de anonimato, ok? Paulo, terceira questão aqui. Pessoal, essa é uma questão enorme, enorme, enorme. Acho que é a maior de todas até agora. Mas é uma questão que é uma questão velha, antiga. É uma questão que eu acho que todo professor, quando está falando sobre concurso de pessoas, sobre o crime de receptação, eles comentam, né, essa questão aqui, porque ela é uma pegadinha demais. Mas ela é de um raciocínio muito clássico, certo? Né? Olha só, eu aqui fico imaginando que o mais difícil, Luciana, Ellen, Bianca, Edilânia, Emerson, é quando o aluno ele se depara com o tamanho da questão, porque ele tem que ler e ele tem que interpretar, ele tem que entender, e a gente está numa hora lá de muita pressão psicológica, né? E aí a gente tem que ter muita calma para ler, e a gente também tem um vício de leitura de não ler tudo. Tem muita gente, pessoal, é incrível isso, muita gente tem esse problema, assim, que tem que trabalhar, que tem que ser trabalhado. Eu risco, eu boto, circulo, eu sempre fiz isso, né? Pegava ali, riscava, eu tinha raiva daquelas provas que dizia que não podia riscar, não podia não sei o quê, porque disse que podia identificar, e aí eu botava assim um borrãozinho ali, ó, mas eu sempre tinha que fazer isso para ver se eu não estava cometendo nenhum erro, né? Então você lê aqui, ó, Paulo é dono de uma loja de compra e venda de veículos usados. Procurado por um cliente interessado na aquisição de um veículo Audi Q7 e não tendo nenhum similar para vender, o sujeito trabalha com loja de venda e tal, e ele não tinha, né? Paulo promete ao cliente que conseguirá aquele modelo no prazo de 7 dias. No dia seguinte, Paulo verifica que um carro do mesmo modelo pretendido se achava estacionado no pátio de um supermercado. E assim aciona Júlio e Felipe, conhecidos furtadores de carros, prometendo a eles, olha aqui como há o ajuste, a combinação prévia, o acordo prévio, né? Prometendo a eles adquirir o veículo após sua subtração pela dupla. Eu me lembro que eu fiz uma prova na Estácio. Essa mesma questão aqui foi uma prova, só que era diferente. Era um cara que era da biblioteca nos livros. Não sei se foi na turma de algum de vocês. O sujeito, né, dizendo, era a história de uma biblioteca nos livros. Ele combinou para o sujeito lá furtar uns livros, que ele tinha uma biblioteca, ele ia comprar esses livros. O raciocínio é o mesmo. Né? Logo, pensando na venda vantajosa que faria para o cliente interessado, Júlio e Felipe, tranquilos com a venda que seria realizada, subtraíram, é o verbo núcleo do tipo, o carro referido e Paulo efetuou a compra e o pagamento respectivo. Dias após, Paulo vende o carro para o cliente, todavia a polícia identificou a autoria do furto, em razão de a ação ter sido monitorada pelos sistemas de câmera do supermercado, sendo o veículo apreendido e recuperado pelo cliente de Paulo. Paulo foi denunciado pela prática dos crimes de receptação qualificada. Aí eles jogam logo receptação qualificada, porque é aquela do comerciante, né, que ele
vende produtos que são objetos de crimes, né, que advém de crimes e tal, e furto qualificado em concurso material. Pessoal, não tem uma questão de OAB que não caia crime patrimonial, nenhuma. Não existe. Se eu fosse fazer OAB hoje, eu nunca tivesse assistido uma aula de direito penal, eu iria estudar os crimes contra o patrimônio, porque não tem, é uma ou duas questões que são ali garantidas, né? Então, ele bota lá, receptação qualificada e furto qualificado em concurso material, né? O furto praticado por mais de 2 pessoas e tal. Confirmados integralmente os fatos durante a instrução, inclusive com a confissão de Paulo, do ponto de vista técnico, cabe ao advogado, mais uma vez aquele raciocínio de defesa, buscar o reconhecimento do por eliminação, você marca a letra C. Porque isso aqui é tudo, menos receptação. Por que não é receptação? Porque havia um acordo prévio. Receptação, ele é um crime, ele é autônomo, mas ele depende de um crime anterior, né? De um furto, de um roubo, de uma apropriação indébita, de alguma coisa anterior. Mas aqui você vê que o cara combinou. Eu cheguei para 2 amigos meus, olha, rapaz, furta um carro ali, assim, eu dou a dica aqui e tal. Então, como houve esse ajuste prévio, eles irão responder pelo furto qualificado pelo concurso de pessoas, né? A receptação é o quê? Eu, comerciante, o sujeito chega para mim sem eu ter combinado com ele, sem nada, né? Eu não combinei o crime anterior. Eu posso até combinar com ele o seguinte, ó, se tu conseguir uns carros aí, se tu conseguir uns relógios, se tu conseguir uns iPhones, tu passa para mim. Mas eu não dei dica, eu não tive envolvimento com o crime anterior, né? Essa aqui é o lance. O receptador, ele apenas é um crime autônomo daquela pessoa que deveria saber pelas condições da situação, né, que aquilo ali é objeto de furto, é objeto de crime anterior. O sujeito chegar para mim com um iPhone sem nota, me pedindo R$1.000, né, esse tipo de situação caracteriza o crime de furto, né? Então, aqui, caracteriza o crime de receptação. Aqui, até por exclusão, ó, é o furto qualificado pelo concurso de pessoas. Você vê que os caras ficam batendo na receptação, que é para tirar a tua cabeça, né, te levar para a história da receptação, aí você vai ficar, ele é comerciante, não sei o quê, né? Coloquei aqui faço um comentário, eu coloco até, pessoal, que, olha aqui uma questão, concurso de juiz de Goiás. Determinada pessoa recebeu em proveito próprio coisa alheia móvel, cuja subtração específica previamente encomendara a outrem. Uma questão da Fundação Carlos Chagas. Assim cometeu o delito de furto qualificado pelo concurso de 2 ou mais pessoas? Correta. Você vê que é uma questão de concurso para juiz do TJ, o raciocínio é o mesmo. Ó, houve aqui, ó, o ajuste prévio, ele encomendou a outrem, né? Houve o prévio ajuste, houve o ajuste prévio. Então, quando há essa combinação prévia, é claro que não pode ser a receptação, que é um crime autônomo. Você vê que é uma questão clássica, é uma questão que se repete, tá certo? Trouxe um materialzinho aqui para você depois, né? Então, letra C. Pessoal, essa questão, ela foi anulada. Agora, imagina que a gente estava lá na OAB no dia. Imagina aí, que a gente não sabe de porra nenhuma, a gente não sabe que ela foi anulada nem coisa nenhuma. Mas olha só o raciocínio aqui da coisa que eu quero trazer para você. Só com base no que tem aqui. Repito, foi anulada. Ela tem aqui, após uma discussão em razão de futebol, Paulo efetua um disparo de arma de fogo no peito de Armando, pretendendo causar sua morte. Dolo, a intenção de matar. Discussão no futebol,
tal, foi lá e atirou. Levado para o hospital por familiares, Armando não é atendido pelo médico plantonista Ismael, que presenciou o estado grave do paciente. Médico plantonista. Médico tem dever de agir. Isso já vai passando na cabeça da gente. Isso já vai passando na cabeça da gente. Então, olha só. Até agora, eu tenho duas informações importantes. Uma que o sujeito queria matar e matou, e a outra que tinha um médico que tinha dever jurídico de agir, e não fez nada. Não fez nada. São duas informações que eu tenho na minha cabeça até agora. Armando vem a falecer, ou seja, ele morre, enquanto aguardava atendimento em uma maca, ficando demonstrado que o não atendimento médico contribuiu para o resultado morte. Revoltados com o resultado, os familiares de Armando procuram você para assistência jurídica, destacando o interesse na habilitação como futuro assistente de acusação. Indagado sobre a responsabilidade penal de Paulo Ismael, você deverá esclarecer que essa questão, ela falta nela dados, mas tudo bem. Até por isso que ela foi anulada de ofício. Mas o que eu quero falar para você é que, às vezes, quando você tiver um concurso mais sofisticado, o examinador não vai querer dar o braço a torcer. Os caras, às vezes, fazem questões, eles deixam dados insuficientes que deveriam sim ser anuladas, mas eles não anulam. Então, às vezes, pessoal, a gente tem que viajar na mente deles, a gente tem que ver o que se passa na cabeça deles, inclusive até pelas respostas. Muitas vezes, pelas respostas que é colocada lá na prova, e nem se preocupe que prova mal feita faz parte do estudante de direito, do advogado, de quem quer que se comprometa a estudar para concurso. Você vai enfrentar, você vai passar para promotor, para defensor, fazendo questões bem feitas e respondendo questões mal feitas. Isso aqui é uma questão mal feita. Mas é uma questão mal feita que pelos dados que tem aqui, meio que a gente poderia sentir mais ou menos o que ele estava querendo aqui, mesmo faltando dados. Olha só, ele coloca aqui, eu tenho uma situação de um cara que queria matar e o resultado aconteceu, e eu tenho um resultado de um cara que tinha dever jurídico de agir e não fez nada, ocasionando a morte. Mesmo que eu não soubesse porra nenhuma de causa supervenientemente, relativamente, independente, concomitante, superveniente, que eu não entendesse, que eu nunca tivesse ouvido falar sobre isso, mas aqui, com esses dados que tem aqui, dá para eu desenvolver um raciocínio, independente se fosse autoria colateral, enfim, como os doutrinadores muito bem colocaram, e está na internet essas observações, mas olha só, olha o que ele coloca aqui como resposta. Paulo deverá responder por tentativa de homicídio doloso. A tentativa fica difícil, porque, de acordo com o que está aqui, a pessoa morreu. Então, tentativa aqui não dá. Mas aí, se eu quisesse puxar para a causa superveniente, relativamente, responde pelos atos anteriormente praticados, mas a questão não dá, ela não coloca dados nesse sentido. Eu, sentado fazendo essa prova, eu passaria para frente. Eu passaria para a letra B. Paulo deverá responder por homicídio doloso consumado, e Ismael, que é o médico, Ismael, por omissão de socorro qualificado. Omissão de socorro não, porque omissão de socorro é crime omissivo próprio. É daquele que não tem dever jurídico de agir, ele não tem nada a ver com a situação, e ele, podendo prestar o socorro, ele deixa de prestar socorro à vítima. Então, não caberia aqui, eu passaria adiante. Paulo deverá responder por homicídio doloso consumado, e Ismael não praticou conduta típica. Talvez o que tenha se passado na cabeça do examinador seria o fato da greve. Mas o fator greve não tira o poder dever de agir. A pessoa, o médico, ele estava presente, ele viu a pessoa
e ele podia agir e devia agir para salvar aquela pessoa. Então, o fator greve não iria, talvez tenha sido isso que tenha passado na cabeça do examinador. Não, vou botar aqui greve porque ele vai achar que a greve exclui. Né? Não, não exclui. Quem tem dever jurídico de agir ao resultado é aquela história do poder-dever. Eu tenho que analisar se ele podia e se ele devia. E, no caso, ele podia e ele devia. Paulo e Ismael deverão responder por homicídio doloso consumado? Eu responderia. Pelos dados que tem aqui na questão, pelo que ele está falando aqui, eu responderia a letra D. Se ele fosse anular depois ou não fosse anular depois, eu não sei, mas A, B e C não tem, na minha concepção, de acordo com o que está aqui, a questão pessimamente elaborada, faltando dados, é verdade, mas de acordo com o que tem aqui, eu marcaria a letra D. A questão foi anulada, certo? Mas eu estou fazendo essa conversa aqui só para te mostrar como nós vamos nos deparar com muitas questões mal feitas na vida. E a gente tem que tentar acertar essas questões também, né? Então, às vezes, a gente tem que imaginar o que se passou na cabeça do examinador e como é que eu vou fazer isso? Vendo as respostas que ele vai colocando, né? Vendo as respostas que ele vai colocando. Aquela questão de processo penal, que não vai dar tempo de eu falar aqui hoje, eu fiz uma reunião de 1h30, mas ele botou aquela resposta que ele botou com base só no dispositivo da lei que fala lá que é possível de ofício, prisão preventiva ao reincidente, tal. É o que acredito ele tenha colocado, né? Ele deixou de lado a questão principiológica do sistema acusatório e tal, e colocou daquele jeito ali. Beleza? É só um conselho de amigo, né? Para a gente se atentar muito para isso na vida da gente. Quinta questão. Essa questão é uma questão que se torna difícil, porque aqueles assuntos que a gente vê em penal 1, principalmente aqueles artigos 1º, a parte dos princípios, né? Retroatividade e irretroatividade, artigo 2º, artigo 3º, lei temporária, lei excepcional, a questão do tempo do crime, né? A questão do lugar do crime, a territorialidade, a extraterritorialidade, são assuntos que a gente viu há séculos atrás. Então, é claro que aquilo traz um desconforto. Na hora que a gente vai analisar, a gente fica na dúvida, porque há muitos anos que a gente não vê isso, né? Mas não é um assunto que seja os mais difíceis, inconcebíveis do direito penal, né? Eles possuem uma regra e possuem exceções. Regra e exceções, né? Regra, territorialidade, exceções, extraterritorialidade. E essas questões vêm sendo muito cobradas por conta de casos como o do Ronaldinho, né? Aquele Ronaldinho gaúcho teve problema com isso. O Neymar teve problema com isso, né? Eu faço até depois aqui um comentário a respeito disso. Então, de certa forma, são questões que vão cair muito, né, futuramente, os próximos exames de ordem, os próximos concursos públicos, eles devem querer saber se eu sei a regra da territorialidade, se eu sei a exceção, né, da extraterritorialidade, que, em regra, inclusive, é condicionada àquelas situações de ser crime lá, de ser crime aqui, do sujeito ingressar no território brasileiro, né, de estar entre os crimes que o Brasil se compromete a repreender, que não tenha sido absolvido lá. Então, lá do artigo 7º e tal, aqueles requisitozinhos, eu vou ter que analisar. E como exceção da exceção, né, exceção da exceção, a extraterritorialidade incondicionada, que é contra a vida do presidente da República, não sei o que pode ter ação penal aqui, pode ter ação penal lá fora, né? Olha que questão interessante, eu particularmente achei, né, porque ela envolve extraterritorialidade, envolve a Lei Maria da Penha e ainda envolve uma súmula, que é essa história da lesão corporal, a ação penal, quando a lesão é simples, né, a ação penal como regra pública condicionada à representação da vítima,
Mas se for no contexto da violência doméstica e a vítima for mulher, a ação penal é pública e incondicionada. Então, você verifica que é uma questão que se torna mais complexa porque ela envolve vários temas do direito penal, né? Então, olha só, Paulo e Júlia viajaram para Portugal em novembro de 2019 em comemoração ao aniversário de 1 ano de casamento. Na cidade de Lisboa, dentro do quarto do hotel, por ciúmes da esposa que teria olhado para a terceira pessoa durante o jantar, Paulo veio a agredi-la, causando lesões leves, reconhecidas no laudo próprio. Com a intervenção de funcionários do hotel que ouviram os gritos da vítima, Paulo acabou encaminhando para a delegacia, sendo liberado mediante o pagamento de fiança e autorizado o seu retorno ao Brasil. Paulo, na semana seguinte, retornou para o Brasil sem que houvesse qualquer ação penal em seu desfavor em Portugal, enquanto Júlia permaneceu em Lisboa. Ciente de que o fato gera do conhecimento das autoridades brasileiras, e aqui, né? E preocupado com sua situação jurídica no país, Paulo procura você na condição de advogado para obter sua orientação. Considerando apenas as informações narradas, você, como advogado, deve esclarecer que a lei brasileira não pode ser aplicada, tendo em vista que houve prisão em flagrante em Portugal e em razão da vedação do bis idem, né? Nada a ver essa questão de bis in idem. Bis in idem é com relação à pena, certo? Bis idem é com relação à pena. Prisão em flagrante não é pena, né? Então não tem. Poderá ser aplicada diante do retorno de Paulo ao Brasil, independente do retorno de Júlia e de sua manifestação de vontade sobre o interesse de ver o autor responsável. Eu vou pular essa daqui. Poderá ser aplicada desde que Júlia retorne ao país e ofereça a representação no prazo decadencial de 6 meses. É um crime de ação penal pública incondicionado, né? E aí a história lá do lance da súmula. Então, essa letra C não. Poderá ser aplicada ainda que Paulo venha a ser denunciado e absolvido pela Justiça de Portugal. Pessoal, olha só. A quinta questão, como eu falei, ela trata sobre essa questão de extraterritorialidade. Eu coloco aqui aquela historinha do Neymar, certo? Para você dar uma olhada nisso aqui, como isso é bem cobrado. Coloco essa questão da súmula, né? Que permite, a súmula 142, ó, a questão que responde seria a letra B, poderá ser aplicada diante do retorno de Paulo ao Brasil, independente do retorno de Júlia e de sua manifestação de vontade sobre o interesse de ver o autor responsabilizado criminalmente, porque a ação penal pública é incondicionada. E ele fala aqui que o fato era de conhecimento das autoridades brasileiras, o que significa dizer que isso cria uma obrigatoriedade da autoridade brasileira atuar. Letra D, não, porque são instâncias diferentes, então não tem nada que impeça que aconteça ação penal no Brasil. E, por fim, a sexta questão, que eu já tinha comentado antes. Pessoal, olha só, também uma questão extensa, que você está ali cansado e tal, mas o que resolve a questão é o conhecimento basicamente de duas coisas. Saber essa história de crime de periclitação, os crimes de perigo, e saber da questão da transação penal. Lei 9.099/95, ela sempre vai ser cobrada, seja nessa OAB, seja daqui a 2 OABs diferentes, seja em segunda fase, porque é uma lei importante, é uma lei que faz parte do dia a dia. Não há ninguém que se forme e vai pegar uma OAB e, de repente, não vai ter que participar de uma audiência de transação penal. É comum, é do dia a dia. Então, ela é uma lei importante, né? Ela está dentro desse direito penal consensual, desse direito penal onde eu não tenho só a pena privativa de liberdade, né? Ele está junto desses meios alternativos de resolução de litígios criminais.
Então, é óbvio que é uma lei importante, né? Olha só, Cláudio, diante da comemoração do aniversário de 18 anos do filho ao seu, sem qualquer envolvimento pretérito com o aparato policial judicial, permitiu que esse conduzisse seu veículo automotor em via pública, mesmo sabendo que o filho não tinha habilitação legal para tanto. Isso aqui não é apenas uma infração administrativa, isso é crime. Eu tenho um artigo no Código de Trânsito que entregar carro para pessoa sem habilitação é crime. Cerca de 50 minutos após iniciar a condução, apesar de não ter causado acidente, ou seja, ele não causou qualquer dano físico, digamos assim, ao seu é abordado por policiais militares que encaminham para a delegacia. Então, se chegarem lá na delegacia para a doutora Leila, para a delegada Leila, uma situação dessa, ela vai fazer um procedimento, né? Ao seu narro ocorrido, e Cláudio, preocupado com as consequências, liga para o advogado da família para esclarecimento, informando que a autoridade policial pretendia lavrar termo circunstanciado, é TCO, porque a pena é de 6 meses a 1 ano, ele até coloca esse dado na questão. Então, considerando apenas as informações narradas, o advogado de Cláudio deverá esclarecer que, de acordo com as previsões da Lei 9.503/97, sua conduta, aí olha só, letra D, configura o crime de entrega de veículo à pessoa não habilitada em sua modalidade tentada. Isso aqui é subestimar a inteligência da gente. Ele acha que você não sabe o que é tentativa e consumação. Isso aqui é uma questão que não dá para a gente considerar. Não configura o crime do 310 nas mero início de natureza administrativa. Sempre que tem questões envolvendo crime de trânsito, ele tenta te confundir. Então, é muito interessante quando você for fazer prova, você dá uma lida nos tipos penais de trânsito e tal, ou nos crimes do ECA, ou nos crimes do CDC, ou nos crimes dessas leis especiais, né? Quem vai fazer concurso público, ele precisa... Isso é uma coisa que a gente faz de véspera, porque a gente esquece mesmo, tá certo? É só uma dica bacana aqui. Configura o crime do artigo 310 do Código de Trânsito na forma consumada, que independe de lesão, perigo concreto, cabendo oferecimento de proposta de composição civil dos danos por parte do Ministério Público. É uma questão bem semelhante à letra A, configura o delito imputado na forma consumada, com natureza de crime de perigo abstrato, cabendo oferecimento de proposta de transação penal por parte do Ministério Público. A questão queria saber, para além de você caracterizar esse crime, ela queria saber a consequência disso. Composição civil dos danos em juizado, eles só podem ocorrer quando aquele crime de menor potencial ofensivo, ele causa um dano à pessoa. Por exemplo, alguém dá uma lesão leve no Marcelo e quebra o óculos do Marcelo, né? É possível que lá no processo de emenda 9.099 o sujeito faça composição civil. Não, eu pago, né? O autor do fato, ele paga o óculos e esse pagamento ele é extintivo de punibilidade, ele é uma causa extintiva de punibilidade. É engraçado que muitos advogados, às vezes, por desconhecer o Instituto da Composição Civil dos Danos, uma vez eu presenciei um advogado dizendo que, mas isso aqui é uma audiência criminal, e aí o juiz advertiu ele, doutor, mas aqui nós estamos fazendo uma composição civil dos danos, tu sabe o que é isso e tal, né? Composição civil é exatamente o pagamento do prejuízo causado pelo crime e a consequência é a extinção da punibilidade. Como aqui foi um crime que não ocasionou um dano, ele até fala isso em algum momento aqui na narração, o que vai caber aqui é a velha e boa transação penal, que é o que acontece em 99,99999% dos casos lá no juizado especial criminal. Tá certo? Pessoal, meu objetivo era dar um alô, era dar um apoio, era dar uma palavra amiga, te mostrar que a OAB, nem OAB, nem concurso nenhum vai ser um bicho de 7 cabeças. Toda vez que você for para essa prova, saiba que o conteúdo que vai estar lá são conteúdos que te foram repassados.
Talvez o maior problema, e ele vai existir, você vai ter que controlar, é essa questão da ansiedade, é essa questão que é normal, é o nervosismo que é normal, né? Não há pessoa que não vá fazer prova. Eu me lembro que minha esposa, a Leila, ela era muito ansiosa, muito, ela era muito nervosa. Meu irmão também, meu irmão, Roberto, advogado e tal, professor, ele também era ansioso, ficava naquela coisa de OAB. Eu sempre fui muito calmo, assim, né? Talvez isso tenha me ajudado. Eu passei na minha primeira vez e passei e estudei, claro, assim, não foi uma prova que eu vou fazer à toa. Eu me lembro que no 10º período foi meu primeiro concurso público, coincidentemente um concurso para defensor público no Maranhão. Então, eu me lembro que eu estava estudando para defensor público, já estava estudando, e aí saiu o edital, o exame de ordem e tal, fiz a prova de defensor antes, né? Mas aí não passei nem na primeira fase, obviamente, mas passei ali na OAB, então aquilo me deu um gás, né? Então não tem essa história de dizer que não estudou e tal, não sei o que. Acredito eu que sempre, né? Mesmo que seja de véspera, mesmo que seja ali no desespero, mas a pessoa tem estudado. O legado que talvez essa prova deixe é que eu tenha que estudar com mais antecedência, que eu tenha que me preparar melhor, porque quanto mais a gente se prepara, quanto mais seguro, mais a gente vai controlando essa ansiedade e esse medo. E eu não tenho nenhuma dúvida, eu não tenho dúvida que você, Emerson, Edilânia, a Bianca, Ellen, a Luciana, todo mundo que esteve aqui, né? Todo mundo vai conseguir aí passar nesse negócio. Não é uma batalha, trazer divergências. Boa noite. Júlio, grande Júlio. Escolher a menos errada. É isso aí, Emerson. As respostas, né, também elas se compõem. É um jogo interessante. Você vê as perguntas e vê as respostas, você vai sentindo mais ou menos o que o cara está querendo, né? Amém, Edilânia, saudade de você. Pessoal, alguém quer fazer algum comentário? Fez a prova? Como é que foi? Todo mundo fez a prova ou não fez? Emerson fez a prova, chegou a fazer? Eu fiz a prova como simulado apenas, não valendo. E aí, o que Porque você achou, Emerson? eu gostei, professor. Gostei, principalmente de processo civil. Caiu muito a parte de recurso. Certo. Estão fora de recurso mesmo. Principalmente aquela parte de agravo, essa questão para fazer o destrancamento das ações, né? Questão que é um detalhe simples na questão de comunicar ao juiz originário, questão dos autos físicos e não online, que não precisa. Coisa simples, mas que pega a pessoa, né? Certo, Os detalhes. certo, Mas, como todo, eu gostei dela. certo. A prova de penal e processo penal, o que você achou? Gostei muito. Como eu falei, só naquela questão de que é complicado colocar divergência doutrinária e questões de múltipla escolha. Aí a gente sempre tem que ir pela menos errada, né? Que é aquela questão mesmo dos crimes impróprios, né? Que o autor ele responde pelo resultado que ele deveria ter evitado. Isso. Bacana, meus queridos. Pois é isso aí. Eu vou até mandar para o Ailson, né, esse materialzinho que eu sempre estou fazendo. Vocês sabem que eu sempre estou, tenho essa preocupação. Eu me assustei com a quantidade de pessoas que me procuraram assim, maus, que tinham feito essa prova e estava meio para baixo. E aí eu conversei por telefone, eu conversei pelas redes sociais, né? E aí a gente resolveu fazer esse encontro, né, para você saber que seus professores se preocupam também, a gente se preocupa muito com isso, né? É uma responsabilidade que a gente tem em estar fazendo essa prestação de contas, tá certo? E que a gente torce muito pelo sucesso de vocês. Tá certo, meus amigos? Muito obrigado aí pela presença de
todos, tá certo? Deus abençoe e que vocês tenham muito, muito, muito sucesso aí na caminhada de vocês, que está só começando, tá certo, meus amigos? Um grande abraço. Vê se a gente programa aí para fazer outras conversas aí. Sim, pode falar. E agradecer, né, por disponibilizar esse tempo aqui, com essa aula excelente aqui. Muito obrigado, professor, realmente. Tamo junto, meu amigo Emerson. E eu estou lhe seguindo aí com as suas dicas, sempre da hora de direito penal, processo penal, constitucional, tá certo? A gente vai. Abraço, beijo a todos. Tchau, tchau.